Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões, o seu host, e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E hoje o episódio está repleto de notícias e conteúdos importantes para nossa área. Tem semana que não tem uma notícia sequer, mas tem outras que simplesmente tem notícias demais. Nos Shots de SEO, eu falo sobre o Spam Update do Google que começou na última quinta-feira. Também temos notícias do Google falando que o próximo Core Update pode recuperar o impacto do Helpful Content Update de 2023. Além disso, descobrimos se as tags H1 e de título devem ser iguais. E para finalizar os Shots, temos recomendação de bloquear URLs de ação no robots.txt. Já nos assuntos principais, os 6 maiores desafios de SEO que você vai enfrentar em 2024, 5 razões pelas quais o seu conteúdo não está funcionando, 4 resultados surpreendentes de testes ABs para SEO e finalizamos com dicas para lidar com artigos expirados que não são mais relevantes. Lembrando que você pode ajudar o nosso podcast a ir mais longe e disseminar o conhecimento sobre as melhores práticas de SEO. Para isso, você só precisa curtir o episódio na plataforma que estiver ouvindo e compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. E lembrando que se você tem uma dúvida sobre SEO ou quer contratar gente para te ajudar com a sua estratégia de SEO, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com que a gente vai entrar em contato com você através do e-mail, beleza? E também tem o formulário de inscrição aqui na descrição desse episódio. Mas sem mais delongas, vamos nessa! O Google anunciou na quinta, dia 20 de junho, o Update Spam de junho de 2024. Essa atualização deve levar cerca de uma semana para rodar completamente. O objetivo é realizar melhorias nos sistemas de detecção de spam do Google. De acordo com o próprio buscador, abre aspas, os sites que observarem alguma mudança após uma atualização de spam precisam ler nossas políticas de spam para verificar se estão em conformidade. Sites que violam as políticas podem ter uma classificação mais baixa ou não aparecer nos resultados. Fazer mudanças vai ajudar o site a melhorar se nossos sistemas automatizados observarem durante um período de meses que ele obedece a nossas políticas de spam. No caso de uma atualização de link de spam, talvez as alterações não gerem melhorias. Isso ocorre porque quando nossos sistemas removem os efeitos dos links de spam, todos os benefícios da classificação que os links geraram anteriormente para o seu site são perdidos. Não é possível recuperar esses benefícios proporcionados pelos links. Fecha aspas. Isso basicamente quer dizer que, se o seu site cair com esse update, é porque provavelmente viola as políticas de spam do Google e poderá levar meses para se recuperar da queda. Já se o seu tráfego cair por conta de link building, que são considerados links de spam, não tem o que corrigir. O Google apenas anulou o efeito que esses links estavam trazendo para o seu site. Vale lembrar que quando a gente fala de links spam, tanto guest post quanto publi editoriais, que são links em matérias pagas, são contra as políticas de spam do Google. Fique atento à nossa página no LinkedIn e ao meu perfil para saber mais novidades e notícias do Google em primeira mão. E o conteúdo útil ainda está causando. O Google afirmou que será possível se recuperar dos danos causados pela atualização de conteúdo útil de setembro de 2023 com o próximo Core Update. Dennis Sullivan, que é da equipe do Google, explicou no Twitter que as mudanças nos rankings de site podem ocorrer se os sistemas do Google detectarem melhorias no conteúdo após a próxima atualização. Até o momento, o Google não divulgou nenhuma data específica para a próxima atualização principal. Por enquanto, está rolando apenas o Spam Update. Confira os principais pontos dessa importante fala de Dennis Sullivan. Primeiro, embora não exista um sistema separado para a atualização de conteúdo útil, ela está integrada nos sistemas de classificação principal, que foi basicamente o que aconteceu no update de março. Segundo, apesar de não ter havido recuperações completas desde a atualização de setembro, Sullivan reafirmou que sites podem não só se recuperar, mas também crescer se as melhorias corretas forem implementadas. E terceiro, a melhor abordagem para a recuperação é focar na criação de conteúdo de qualidade voltado para os leitores, em vez de tentar manipular os sistemas de classificação do Google.
Então, se você caiu com o update de setembro de 2023 e de março de 2024, com o próximo Core Update você tem chance de se recuperar, desde que você tenha feito mudanças significativas no seu site de lá pra cá. Se as mudanças foram sutis, é muito difícil disso acontecer, beleza? Será que as tags de H1 e de título devem ser iguais? Os clientes sempre me perguntam isso, hein? Se você já é nosso ouvinte, sabe muito bem que a resposta é não. Essa informação foi discutida no podcast Office Hours do próprio Google. Gary, que é da equipe do Google, respondeu que não é necessário que as tags sejam iguais e que deve se focar no que faz sentido para o seu público. O Google utiliza os títulos e heading tags para criar os links de título que aparecem nos resultados de pesquisa. Se o título não for adequado, o Google pode usar o H1 ou outros textos proeminentes na página. Antigamente, era essencial incluir a palavra-chave no título para ranquear, mas hoje, com técnicas avançadas como o processamento de linguagem natural, isso já não é mais um requisito. O Google recomenda que cada título seja único e descreva claramente o conteúdo da página, evitando textos repetidos para que os visitantes possam distinguir entre diferentes páginas do site. Na página inicial, é aceitável incluir informações extras sobre o site, mas as páginas internas devem focar na relevância do título. Lembrando que o Google pode utilizar diversos elementos para criar os links de título, incluindo o conteúdo da tag title, as heading tags da página e até textos que estão dentro da página do site. E dessa vez, a notícia é importantíssima para quem administra e-commerces ou marketplaces. O Gary, que é engenheiro do Google, recomenda que proprietários de site usem o arquivo robots.txt para impedir que rastreadores acessem URLs de ações, como adicionar ao carrinho ou adicionar à lista de desejos. Isso evita o desperdício de recursos com acessos inúteis de rastreadores. A sugestão é bloquear URLs com parâmetros como, por exemplo, add to cart ou add to wishlist no robots.txt. O Gary reforça que essa prática, introduzida na década de 1990, continua relevante até hoje, ajudando a reduzir a carga do servidor, melhorando a eficiência dos rastreadores e garantindo uma melhor experiência ao usuário. O Google segue rigorosamente as regras do robots.txt, exceto em casos raros documentados. Implementar essas diretrizes pode otimizar o desempenho do site e alinhar-se com os padrões estabelecidos pela Big Tech. O Chris Haynes escreveu um artigo para o blog do Ahrefs falando sobre os 6 principais desafios que profissionais de SEO vão enfrentar nesse ano. Ou seja, se o seu problema não estiver nessa lista, jogue-o fora. Não se estresse por nada além dela. Em primeiro lugar estão elas, as atualizações do Google e suas ameaças. Os updates constantes de algoritmo do Google podem influenciar significativamente o desempenho de um site, seja de forma positiva ou negativa. Com o aumento da frequência dessas atualizações nos últimos anos, a probabilidade de ser impactado por uma delas também cresceu. Entre as atualizações estão as principais, também chamadas de Core Update, e as de Spam, todas potencialmente capazes de afetar os sites. E a melhor forma de lidar com esse desafio é tendo em mente que, primeiro, recuperar-se de uma atualização do Google não é algo simples, e alguns sites podem inclusive nunca se recuperar completamente. Segundo, para evitar penalizações, é importante seguir os fundamentos de pesquisa do Google e as práticas recomendadas de SEO, além de evitar técnicas de SEO arriscadas conhecidas como Black Hat. E terceiro, compreender a atualização e tomar as medidas necessárias para corrigir os problemas identificados é crucial. Mesmo quem investe em SEO e tem uma equipe ou consultoria de SEO ajudando no dia a dia, ainda assim pode ser surpreendido por um impacto negativo causado por uma atualização. No entanto, essas empresas acabam se recuperando mais facilmente por ter uma equipe dedicada e agir e fazer os ajustes necessários. O segundo desafio são os concorrentes que estão prontos para roubar sua classificação. Fique atento aos concorrentes que tentam superar suas classificações nas palavras-chave mais valiosas. Muitos concorrentes contratam consultores de SEO, possuem equipes dedicadas ou trabalham com agências especializadas. E para lidar com isso não tem jeito, é preciso realizar um monitoramento constante. Então utilize ferramentas como
o Ahrefs ou o SEMrush para analisar as estratégias dos seus concorrentes. Além disso, é essencial que você crie conteúdo que seja difícil para os concorrentes replicarem, utilizando pesquisas aprofundadas, citações de especialistas, estudos de dados e informações exclusivas do seu ponto de vista. O terceiro desafio é o AI Overview. Ele pode estar roubando seu tráfego e, com certeza, ele é algo que deve ser considerado. Além de competir com seus concorrentes, agora é necessário competir com o próprio Google por cliques. O Google está se transformando de um motor de busca para um motor de respostas. Isso acaba diminuindo a taxa de cliques, que é o famoso CTR dos sites, que antes performavam bem, pois as respostas que antes eles forneciam agora são exibidas diretamente na página de resultados. Para lidar com esse problema, faça o seu site o melhor possível para aumentar sua autoridade ao longo do tempo, o que pode te ajudar a ser incluído no AI Overview. O quarto desafio é compreender a dificuldade de ranquear sites menores. Os grandes sites possuem mais autoridade, além de maiores orçamentos e equipes de SEO, tendo mais facilidade para dominar as primeiras posições. Já os sites com conteúdos gerados por pessoas, como Reddit e Quora, receberam grandes aumentos de tráfego, deslocando sites menores das páginas de resultado de busca. Se você tem ou administra um pequeno site, o ideal é focar em palavras-chave menos competitivas por meio de pesquisas detalhadas e criar conteúdo profundo e relevante. Já falamos aqui no podcast sobre estratégias para ranquear para palavras-chave menos concorridas. O link está na descrição desse episódio. Essas estratégias são essenciais para sites menores se manterem competitivos, garantindo que seus esforços de SEO resultem em um melhor ranqueamento e maior tráfego orgânico, mesmo frente a mudanças no algoritmo do Google e a crescente presença de grandes plataformas de conteúdo gerado por usuários. O quinto desafio é manter o conteúdo útil, relevante, atualizado e original. Para garantir que o seu conteúdo seja o melhor possível, é necessário seguir um processo estruturado de atualização. Inclusive, falamos sobre artigos expirados e desatualizados ainda nessa edição do podcast, então fica comigo. O processo recomendado inclui realizar um content pruning, analisando todos os conteúdos do site a fim de verificar quais precisam ser atualizados, redirecionados ou removidos. Esse monitoramento deve ser realizado regularmente, pois os conteúdos sempre podem acabar ficando desatualizados com o tempo. Também é importante incluir a auditoria técnica nesse processo. Ela vai te ajudar a lidar com os possíveis problemas de SEO técnico que podem estar prejudicando a experiência do site. E por fim, o sexto desafio é conseguir verba e apoio para projetos de SEO. Essa é uma tarefa difícil, tanto internamente quanto externamente para os clientes. Para superar essa dificuldade, é essencial identificar influenciadores e tomadores de decisão dentro da sua organização, começando com equipes multifuncionais antes de abordar os executivos. É importante adaptar a linguagem e comunicar os benefícios das iniciativas de SEO de acordo com as prioridades dos diferentes stakeholders, destacando os custos e mostrando para outras equipes como o SEO pode apoiar as suas metas. Trabalhar com SEO pode não ser a carreira mais fácil, principalmente no atual momento. Porém, é gratificante saber que cada vez mais somos nós que deixamos a internet um lugar melhor, com conteúdo que realmente é útil e ajuda as pessoas. A Jandira Neto é consultora de testes de SEO no SearchPilot, que é uma plataforma de teste AB que realiza testes em sites de grandes empresas como e-commerce, varejo e páginas de listagem de empregos. Ela apresentou um artigo no site da Moz sobre 4 resultados que obteve em seus testes, e vamos conferi-los a seguir. O primeiro teste foi retirar o conteúdo de accordions. O Google já disse que conteúdos ocultos podem ser rastreados e indexados, incluindo conteúdos em abas, accordions ou qualquer elemento que exija JavaScript ou uma ação do usuário para ser exibido. No entanto, a gente sabe que essa indexação é um pouco limitada. Então escuta só o que a Jandira fez para testar essa limitação. Abre aspas. Em um de nossos sites de e-commerce, retiramos o conteúdo de uma aba oculta e observamos um aumento de 12% no desempenho, o que foi bastante surpreendente, pois contradiz o que o Google havia informado, fecha aspas.
Por isso, é importante realizar testes para ver o que funciona especificamente para o seu site, já que o mesmo método pode não funcionar para outro. Aqui na SEO Happy Hour a gente também já fez esse teste com clientes e na grande maioria das vezes o resultado foi bem positivo. O segundo teste foi a capitalização de tags de título, ou seja, deixar as tags de título em caixa alta. Inicialmente, isso pode parecer estranho, já que poderia ser considerado spam ou algo que o Google desaprova. Por que usar letras maiúsculas nas páginas de resultado? No entanto, essa técnica pode fazer o seu texto se destacar na página de resultados. Veja o que ela falou sobre o teste. Abre aspas. Realizamos um teste e observamos um aumento de 8,5% no tráfego orgânico ao apenas capitalizar as tags de título. Isso foi incrível e surpreendente, mostrando que uma mudança tão pequena pode resultar em um grande aumento de tráfego orgânico. Fecha aspas. O terceiro teste é remover nomes de marcas das tags de título. O Google já declarou que deseja a presença e o reconhecimento das marcas nas páginas de resultado. Assim, adicionar o nome da marca deveria ser algo bom para o site. No entanto, mais uma vez, a ideia era testar essa teoria. Ao remover o nome da marca de uma tag de título, como no exemplo de um dos clientes da Search Pilot do setor de aviação, era esperado um impacto negativo, pois o nome da marca não estaria mais presente para as pessoas verem e reconheceram. Mas o resultado foi o seguinte, abre aspas. Esperávamos uma queda de tráfego orgânico. No entanto, observamos um aumento de 16% ao remover o nome da marca. Isso foi surpreendente, fecha aspas. É importante lembrar que esse resultado foi específico para esse cliente. Nem todas as indústrias podem ver um aumento semelhante. Por isso é essencial testar para ver se essa estratégia pode funcionar para você. Aqui na SEO Happy Hour a gente vem testando essa técnica também com algumas marcas e a gente vem tendo resultados positivos. Pela nossa experiência, quanto menos conhecida uma marca é, menos importante é ter o nome dela no título. Já quanto mais conhecida uma marca é, aí sim faz sentido manter essa métrica. Mas também agora que o Google mostra o nome do site logo acima da tag de título, isso meio que se tornou um pouco desnecessário, então com certeza vale o teste. E o quarto e último teste que ela fez foi adicionar o dado estruturado de artigo. Você já deve saber que o Google gosta de dados estruturados. Eles ajudam os mecanismos de busca a entenderem melhor as informações de um site. O dado estruturado de artigo é um tipo de dado que inclui o título do artigo, o autor, a sua data de publicação, entre outros dados, e pode gerar rich snippets. Para testar essa recomendação do Google, a Jandira adicionou o dado estruturado de artigo no site de um cliente, esperando um aumento no tráfego. Porém, eles não obtiveram mudança alguma. Abre aspas. Não houve aumento nem diminuição no tráfego, o que foi interessante, pois segundo o Google, a compreensão melhor do site deveria resultar em mais tráfego orgânico, melhores cliques e rankings, além de resultados ricos, que são os rich snippets, fecha aspas. Apesar de não ter visto o resultado, o cliente decidiu manter a mudança, pois embora não tenha causado melhoria, também não prejudicou o site. O que a gente pode concluir de tudo isso é que as recomendações do Google existem para melhorar o SEO dos sites e a experiência das pessoas. No entanto, realizar testes é essencial para saber o que realmente é benéfico no seu setor e no seu site, beleza? Não tem nada mais frustrante do que colocar tempo e esforço na construção de um conteúdo e ele não ter uma boa classificação. Mas infelizmente isso acontece bastante. A Julia McCoy, presidente da Content at Scale, escreveu um artigo bem interessante para o Search Engine Land, elencando as 5 razões pelas quais um conteúdo pode não ser classificado. Mas antes de partir para isso, precisamos estabelecer alguns pontos sobre o tipo de conteúdo que o Google quer classificar, ou seja, como criar conteúdos úteis. Primeiro, foque no leitor. Escreva pensando no seu público, considerando as necessidades e interesses dele. Também é preciso demonstrar expertise. O autor deve ser uma fonte confiável e com conhecimento e experiência no assunto. Caso não seja, precisa colocar fontes de especialistas no texto. Lembre-se de responder também a intenção de busca. O seu texto, ele deve responder o que uma pessoa busca, seja informando ela, respondendo a uma pergunta, resolvendo um problema ou, dependendo da pesquisa, talvez até entretendo ela.
E por fim, tenha uma perspectiva única. Ofereça uma visão que seja só sua ou apresente uma nova abordagem sobre informações que você analisou. Inclusive, está liberado usar a primeira pessoa no texto. E agora sim, sabendo disso, vamos às razões para as quais um conteúdo não está sendo bem classificado na página de resultados, de acordo com a Júlia. A primeira razão é: o seu conteúdo não oferece nada de novo. Para ranquear bem nas buscas do Google, o conteúdo precisa ser original e trazer algo novo. Páginas que apenas copiam informações de outras fontes dificilmente chegam às primeiras posições. É importante focar em criar conteúdo único, com a sua própria perspectiva e experiência. Dessa forma, o Google reconhece o seu valor e agrega o seu texto entre os resultados mais relevantes para aquele tema. Por exemplo, imagine que você tem um blog sobre culinária. Ao invés de simplesmente copiar receitas de outros sites, você decide criar um novo conteúdo original, um guia completo para fazer macarrão fresco em casa. No guia, você inclui um passo a passo, fotos e vídeos explicativos, dicas e truques e variações da receita. Dessa forma, você está oferecendo algo novo, demonstrando a sua expertise e se destacando da concorrência. O segundo problema pode ser uma introdução muito longa. Introduções longas demais afastam os leitores. Na era das respostas diretas, como as encontradas no Reddit e Quora, cansar o leitor com enrolações antes da informação principal é um erro comum em textos gerados por inteligência artificial. Para prender a atenção, vá direto ao ponto. Por exemplo, se você tem um texto sobre dicas de bordado e ele começa com 2 parágrafos históricos, é provável que as pessoas percam o interesse. Edite o conteúdo para eliminar detalhes desnecessários e focar nas informações práticas que o leitor busca. Outro problema é ter conteúdo que não responde à intenção de busca. A sua página precisa focar na intenção de busca do usuário para que ela ranqueie bem. O Google prioriza resultados que respondem diretamente à pergunta feita. Imagine que alguém pesquisa por como consertar um vazamento na pia. O Google espera encontrar páginas com guia passo a passo, lista de ferramentas necessárias e até mesmo vídeos explicativos. Se a sua página só fala sobre diferentes tipos de pias, o algoritmo vai entender que o conteúdo não é relevante para a busca e não vai te posicionar entre os primeiros resultados. Às vezes, o Google prefere um formato de conteúdo diferente para a busca, e isso também pode te prejudicar. O Google pode favorecer diretamente formatos de conteúdo para responder a certos tipos de pesquisa. Por exemplo, um longo texto sobre como consertar um vazamento pode ser menos efetivo do que um vídeo explicativo. Para algumas buscas, resultados visuais como vídeos, listagens de produtos ou respostas diretas podem ser priorizados. Analise as primeiras posições para o seu termo de pesquisa. Se a maioria dos resultados forem vídeos, isso indica que o Google considera esse formato mais adequado para aquela intenção de busca. Para melhorar o seu posicionamento, considere adaptar o seu conteúdo. Incluir um vídeo na sua página sobre conserto de vazamento seria uma forma de competir com os resultados que já estão ranqueando bem. E por fim, o problema pode ser que o conteúdo do seu concorrente seja melhor. Se o texto do seu concorrente forem mais completos, interessantes e informativos que o seu, esse pode ser o motivo de você não estar ranqueando bem. A boa notícia é que essa situação tem fácil solução. Analise com atenção as páginas que ranqueiam em primeiro lugar para suas palavras-chave. Veja se elas oferecem mais detalhes, se são mais úteis, escritas por especialistas e proporcionam uma melhor experiência para as pessoas. Para se destacar, encontre ângulos e insights únicos que seus concorrentes deixaram passar. Invista na criação de conteúdo excepcional que vá além do bom e se torne referência no assunto. Criar conteúdo útil é mais simples do que parece, porque por trás de todas essas regrinhas e recomendações está apenas uma coisa: pensar em quem vai ler o seu texto. O conteúdo é útil quando ajuda o leitor na sua busca. E todas as regras existem para que os editores e redatores consigam atingir esse objetivo. O lado bom é que você não precisa fazer isso sozinho. Se você e a sua equipe estão perdidos, conte com a ajuda de uma consultoria de SEO que é especialista no assunto e vai poder te ajudar a criar conteúdos que ajudam o seu público e ranqueiam bem. Se você precisa de ajuda, entre em contato com a SEO Happy Hour.
E agora eu quero saber de você. Você deixa os seus artigos envelhecerem como? Como o leite, que são desatualizados e antiquados, azedando o seu site? Ou como o vinho, que são atualizados regularmente com novas informações, garantindo a sua credibilidade ao longo do tempo? E aí, qual das duas opções você segue? Se você é do time do leite e tem artigos que nunca mais foram atualizados desde a sua publicação, saiba que a sua estratégia de SEO pode estar em perigo. A seguir, te conto os principais pontos do artigo do Nafisa Mayum, não sei se falei o nome dele certo, publicado no Sitebulb, explicando como lidar com artigos expirados. Então vem comigo. Para começar, você sabe o que é um artigo expirado? Ele é um conteúdo que perdeu relevância para o seu público. Essa relevância pode ser perdida devido a conteúdo desatualizados, novas tendências ou estratégias que não fazem mais sentido atualmente. Por exemplo, se você criou um conteúdo lá em 2015 sobre os melhores filmes que existem, provavelmente esse conteúdo está desatualizado se você não revisitou ele, porque de 2015 até hoje saiu uma porrada de filme bom que talvez hoje valham a pena estar nessa lista. Então artigos eles podem se tornar expirados ou desatualizados de várias maneiras. A imprecisão do conteúdo e informações desatualizadas são causas comuns, especialmente em áreas de rápida mudança como tecnologia, direito ou ciência. Referências a produtos, tecnologias ou tendências obsoletas indicam a necessidade de atualização. Links quebrados também são um sinal de expiração, prejudicando a credibilidade do artigo e a experiência do usuário. Uma queda no engajamento, como visualizações e compartilhamentos, sugere que o artigo não está mais atraindo o público. Agora, saiba 3 razões pelas quais você deve se preocupar com artigos expirados. Em primeiro lugar, o impacto que isso tem em SEO. Quando se trata de relevância e atualização do conteúdo de um site, o impacto em SEO pode ser significativo. Em agosto de 2018, John Mueller destacou que simplesmente renomear conteúdo antigo como novo pode prejudicar a autoridade do autor ou do site. Isso porque práticas de SEO que não valorizam o conteúdo genuíno não contribuem para a excelência do site. Artigos expirados podem indicar aos mecanismos de pesquisa e aos leitores que o conteúdo não é confiável ou atualizado, resultando em classificações mais baixas. Em segundo, os problemas na experiência do usuário. Manter o conteúdo do seu site atualizado é crucial para construir confiança com seu público. Artigos desatualizados podem conter informações incorretas ou referências a eventos passados, o que pode levar os leitores a questionar a credibilidade do seu site. Isso pode acabar resultando em altas taxas de rejeição e perda de confiança do leitor. Por outro lado, quando as pessoas confiam no seu conteúdo, são mais propensas a compartilhá-lo, criar links para ele e engajar, o que pode expandir a sua presença online e aumentar o tráfego do seu site. E em terceiro, o desperdício de recursos. Manter artigos expirados em seu site representa um desperdício de recursos significativos. Além do tempo e esforço necessário para criar e manter conteúdo, há também um impacto financeiro envolvido. Os artigos desatualizados consomem recursos de rastreamento sem trazer benefícios tangíveis. Esses conteúdos obsoletos competem diretamente pela atenção com os novos conteúdos, atrasando a indexação das informações mais recentes. John Mueller, do Google, enfatiza que, abre aspas, o que acontece é que podemos indexar todas essas páginas antigas e aí teríamos dificuldade em nos concentrar nas páginas mais importantes do seu site. Fecha aspas. Atualizar artigos expirados não apenas otimiza o uso dos recursos disponíveis, mas também permite que você se concentre na criação de conteúdo valioso e de alta qualidade. Tá, Rafa, beleza, entendi, mas como que eu encontro esses artigos expirados? Todo site que foca em produzir conteúdo acaba tendo conteúdo desatualizado uma vez ou outra, é inevitável. O nosso foco aqui é que esse conteúdo fique desatualizado pelo menor tempo possível. Por isso, é importante que a sua equipe dedique tempo ao monitoramento dos conteúdos publicados, a fim de analisar os dados e entender quais textos precisam ser atualizados. Então, confira 3 maneiras de fazer esse monitoramento. A primeira é programe revisões regulares para cada artigo, verificando a sua relevância, precisão e atualidade.
Preste atenção aos feedbacks dos leitores para identificar possíveis problemas. O segundo é realize auditorias abrangentes para identificar artigos inspirados, revisando metadados, data de publicação e a relevância do conteúdo. E o terceiro é usar o Google Analytics ou Google Search Console para analisar métricas de tráfego, engajamento e taxa de conversão. Então identifique padrões de tráfego decrescente ou baixo engajamento que possam indicar necessidade de atualização ou até mesmo remoção de artigos. Identificou os conteúdos inspirados? Então agora é hora de lidar com eles. A autora do artigo citou as estratégias usadas por diversos especialistas em SEO. A Melissa Popp, que é estrategista de conteúdo, sugere a revisão abrangente de conteúdo. Então realize auditorias regulares para identificar artigos expirados ou desatualizados, avalie a relevância, precisão e utilidade de cada um deles e considere se o conteúdo deve ser atualizado, redirecionado para uma página mais relevante, mesclado com outro conteúdo ou removido. Já a Lauren Galvez, consultora de SEO, diz para redirecionar URLs inspirados. Então utilize redirecionamentos 301 para direcionar leitores e mecanismos de busca de URLs inspirados para páginas que hoje são relevantes. Escolha os alvos de redirecionamento com cuidado para manter a integridade do SEO, garantindo uma boa experiência ao usuário. Já o Ivan Ivik, especialista em marketing de conteúdo, sugere a atualização do conteúdo inspirado. Então mantenha o conteúdo atualizado com informações recentes e relevantes, verifique fatos, estatísticas e referências para refletir os desenvolvimentos mais recentes em seu setor e foque na intenção de busca e na estrutura do conteúdo para preencher lacunas e superar concorrentes nos resultados de pesquisa. Por fim, remover ou arquivar conteúdo inspirado é a dica do Preti Gupta, especialista em SEO. Então considere remover URLs que não oferecem mais valor. Para essas, use o status 410, que é o Gone, para sinalizar que o conteúdo foi removido permanentemente aos mecanismos de busca. E gerencie os seus links internos para evitar que eles apontem para essas páginas que foram excluídos, mantendo uma boa experiência para as pessoas. Uma estratégia que sempre pode ajudar quem tem problemas com conteúdo é o Content Pruning, que é o processo de limpar o seu site, removendo ou atualizando o conteúdo que não está performando bem, ou que está desatualizado. A SEO Happy Hour fornece esse serviço na consultoria, te ajudando a se livrar de conteúdos inspirados. Então, se você não quer ter toda essa trabalheira, ou você não sabe como fazer da melhor forma, contrata a gente que a gente te ajuda. Para comunicar as mudanças aos seus leitores e mecanismos de pesquisa ao lidar com artigos inspirados, siga essas estratégias. Primeiro, olhe para os seus links internos. Então revise a estrutura de links internos para atualizar links apontando para conteúdo desatualizado. Garanta que os links internos estejam alinhados com o conteúdo atual, melhorando a precisão do texto âncora e das URLs. E o segundo é notificando os mecanismos de pesquisa por meio do sitemap. Então envie ao Google o sitemap XML atualizado do seu site para refletir as mudanças no conteúdo. Você pode usar ferramentas como o Google Search Console para solicitar a reindexação de páginas atualizadas ou redirecionadas, assegurando que a versão mais recente do conteúdo sejam rastreadas e indexadas o mais rápido possível. Eu espero que essas dicas te ajudem a se livrar do leite velho e azedo que está na sua geladeira. Transforme a sua estratégia de conteúdo com a nossa ajuda. Mande suas dúvidas para contato@seohappyhour.com que vamos tentar te ajudar. E com isso, chegamos no nosso bloco Consultoria Grátis. A Consultoria Grátis é onde eu ajudo você que tem dúvidas sobre SEO, mas não necessariamente pode ter uma consultoria a resolver os seus problemas. E a primeira dúvida de hoje foi enviada por e-mail pela Ashley Rocks. Se eu falei errado o seu nome, me perdoe. E ela falou o seguinte: Rafa, eu tinha um site que tinha links externos de páginas que pareciam spam, maliciosas e que não tinham nada a ver com a marca. E o pior é que eu não tinha pedido aqueles links. Até que ponto isso pode atrapalhar os resultados de SEO? É necessário bloqueá-los no Google Search Console? Bom, Ashley,
O Google já falou inúmeras vezes que ele é muito bom em identificar links de spam, porque realmente, como o dono do site não tem controle sobre o que sites externos fazem ou como eles referenciam um site em específico, o Google foi evoluindo seu algoritmo para basicamente identificar links de sites que são considerados spam e anular esses links em sua pesquisa. Então, na grande maioria das vezes, o Google já faz esse trabalho de forma automática e não exige nenhuma ação do seu lado. Se você realmente está cabreiro achando que esses links estão te prejudicando de alguma forma, então você analisou de repente o seu tráfego e viu que ele começou a cair quando esses links começaram a crescer, e você quer prevenir e proativamente avisar o Google para ele desconsiderar esses links, você pode sim usar a ferramenta de Disable do Google, avisando que você não quer que ele leve em conta esses links em seus diferentes algoritmos. Eu não recomendo você usar essa ferramenta se você não souber o que você está fazendo, porque ela pode mais te prejudicar do que ajudar. Mas se você está confiante que esses links estão te prejudicando ou quer fazer um teste de SEO, que é super válido, aí você pode sim pedir a remoção desses links via Search Console e acompanhar os resultados. Caso o seu tráfego caia após você pedir o disable desses links, né, a remoção deles do algoritmo, aí você pode também remover esses links do disable e é para as coisas meio que voltarem onde elas estavam. Então, veja aí o que é melhor na sua situação, mas o meu conselho é que realmente, na maioria das vezes, os links não te prejudicam, tá? Porque o Google identifica eles naturalmente. Até porque se fosse o inverso, seria muito fácil de qualquer pessoa criar links spam para sites que estão super bem posicionados com o fim de prejudicá-los. Isso até existe, isso é basicamente um ataque de SEO, mas não é fácil de fazer não, tá? Porque o Google, ele realmente é bem inteligente nessa área. E a segunda pergunta é do Caio Casselli, que falou: Rafa, até que ponto o aviso de páginas rastreadas, mas não indexadas, se torna um problema e qual uma boa prática para resolver ou evitar que aconteça? Bom, Caio, eu acho que se você tem um número grande de páginas que no Google Search Console estão listadas como rastreadas, mas não indexadas, você tem um problema sério sim de SEO. Esse relatório do Google Search Console, do meu ponto de vista, é basicamente o Google dizendo o seguinte: eu entrei na sua página, eu rastreei ela e eu proativamente decidi não indexá-la. Se o Google rastreou uma página e decidiu não indexar ela, é porque o Google não gostou do que ele viu. Isso pode ser porque o conteúdo da página está ruim, isso pode ser porque a página ela é basicamente uma duplicidade de outra página que existe no site, isso pode ser porque o carregamento da página é lento, isso pode ser porque a página não renderiza corretamente. Então, assim, dentro dos motivos para isso acontecer, existem vários. Pode ser técnico, pode ser de conteúdo e pode ser inclusive de usabilidade ou todos juntos. Pela minha experiência, quando eu acesso essas páginas, né, que o Google colocou dentro desse relatório, na grande maioria das vezes, realmente elas são páginas que estão ruins em algum desses 3 pilares ou em todos. Então, atuar com o meu cliente para arrumar essas páginas, caso elas sejam importantes para o negócio, para mim, tende a ser uma prioridade na maioria das vezes. Quando a página não é uma prioridade para o meu cliente, ela está dentro desse relatório, aí significa que o Google está gastando rastreamento à toa, indo nessas páginas que não precisava ir. Se a página não é importante para o negócio e eu não preciso atualizar ela ou melhorar ela, aí geralmente eu ou coloco uma tag no index nelas, para o Google realmente não indexar, ou bloqueio elas no robots.txt para elas não consumirem minha taxa de rastreamento. Então, fique de olho nessa métrica, para mim ali é uma mina de ouro dentro do Search Console. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui e espero que você tenha gostado das notícias de SEO e que o conteúdo desse podcast tenha ajudado você a ter ideias para melhorar o seu site ou a sua estratégia. Lembrando que se você precisa de ajuda com a sua estratégia, a SEO Happy Hour pode te ajudar e a gente vai ficar muito feliz nisso. Então entre em contato para saber como que funciona a nossa consultoria, que é basicamente onde a gente vai te pegar pela mão e te ajudar ali no que você precisa fazer a nível de SEO para melhorar o seu site. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir ele e compartilhar com seus amigos e a sua rede,
porque isso ajuda muito a gente. E lembrando que se você tem críticas, dúvidas ou sugestões, ou até mesmo elogios, é só mandar eles para contato@seohappyhour.com ou diretamente para mim ou nas redes sociais do SEO Happy Hour, em especial o LinkedIn. No mais, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. A gente se vê semana que vem. Um grande abraço e valeu!